Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Zé Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, do jornalista aqui presente ao meu lado, Walter Wolff. É muito bom estar aqui com vocês hoje no Repórter Pod e estarei muitas mais vezes aqui, Zé. O nosso convidado de hoje é advogado, vereador recém-eleito por Cotia, um lutador antigo, tradicional, de primeira hora pela habitação popular. Ele enfrentou uma eleição difícil, disputada. Mesmo assim, esta semana esteve em Brasília para lutar pelos interesses de Cotia. Seja muito bem-vindo, Dr. Silvio Cabral. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Obrigado pelo convite, Zé. Obrigado pelo convite, Valtão. É um prazer estar aqui dialogando com vocês, falando um pouquinho mais desse processo eleitoral, falando do que está por vir aí na cidade para esses próximos 4 anos. Como você começou falando aí da nossa ida a Brasília, estive em Brasília lá segunda e terça agora, para buscar recursos para a questão da moradia popular. Conseguimos lá 13 milhões de reais, uma emenda do deputado federal Gilmar Tato vai mandar para Cotia, para a gente poder fazer as obras de infraestrutura dos conjuntos habitacionais Moradia Digna 1 e Moradia Digna 2, que são 392 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para as pessoas que ganham até R$ 2.850. Conseguimos também, de uma vez por todas, destravar a questão da obra da ocupação do Mandela, que são 572 apartamentos que vão sair aqui em Cotia. Eu não vou dar todos os detalhes dessa questão do Mandela, porque vai ser uma surpresa maravilhosa na hora que a gente fizer o anúncio. Mas foi essa luta e estivemos lá continuando essa batalha, né, Zé? Como você disse, eu tenho 45 anos, tenho 21 anos de profissão de advocacia, e nesses 21 anos a nossa militância, a nossa luta, seja na questão profissional, seja na questão política, foi pela questão da moradia popular, da regularização fundiária e moradia para quem mais precisa. É uma luta pela moradia digna e, graças a Deus, pela primeira vez na história, os movimentos de moradia, os movimentos de luta pela regularização vão ter um vereador na Câmara para representar essa luta. Eu acho muito importante nessas lutas que haja participação popular da comunidade. Porque se não há participação popular, dificilmente o povo consegue alguma coisa das autoridades. O caso do Mandela, do Mandelinha, é típico, né? Porque a comunidade participou e você participou junto com a comunidade e eles conseguiram muita coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Mandela, que é uma história bonita, interessante, que envolve participação popular, envolve militância, envolve a comunidade envolvida. Queria que você contasse um pouquinho da história do Mandela. Então, qual que é a história do Mandela? Legal essa história. Lá no Mandela, iriam ser feitos os conjuntos habitacionais Panorama 1 e Panorama 2. Iam ser dois conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. E sairiam 572 unidades. Ocorre que, com a obra já em andamento, ocorreu uma disputa pela titularidade da área, para saber quem era o dono daquela área. A Caixa, o FAR, que é o fundo que paga algumas questões do Minha Casa Minha Vida, tinha pago já para uma pessoa, que era a Fernanda Gil Tavares. A Fafame ingressou com embargo de terceiro, dizendo, não, mas a área é minha. E com isso houve uma paralisação da obra. Isso lá em 2016. Ficou paralisado, acho que foi meados de 2015, se eu não estiver enganado. Isso foi em meados de 2015. Em 2016, como a obra não retomava, tinha sido paralisado, tinha lá esqueletos, 3 esqueletos de 3 prédios e uma área grande. A comunidade, por falta de política habitacional, por não ter onde morar, acabou ocupando primeiro os prédios. Depois ocupou as áreas fazendo casas. E lá em
se eu não estiver enganado aqui, março de 2017, teve a primeira ordem de reintegração de posse, uma ordem de despejo, para ser exato. Que ia ser uma coisa violenta. Então, aí nós ingressamos com embargo, com agravo de instrumento, conseguimos suspender a liminar de despejo, na época que nem era reintegração de posse, era uma liminar de despejo. Um erro jurídico. Mas nós conseguimos suspender no Tribunal de Justiça, né? E garantir que os moradores continuassem na área. Depois desse período, começou a luta para que o Mandela para deixar de ser uma ocupação e passasse que as pessoas que lá moram tivessem a sua moradia digna, tivessem a titularidade da sua área. E, Zé, então nós estamos falando de 2016 até 2023. Então a luta lá é antiga. Hoje nós devemos ter aproximadamente umas 600 famílias que moram no Mandela. E no Mandela existe hoje uma comissão de moradores que quem representa o Mandela, só deixar isso aqui claro, eu fui advogado da Associação Pro Moradia Nelson Mandela, junto com a doutora Yara, deixei de ser o advogado do Mandela quando assumi a coordenadoria de regularização fundiária da prefeitura, né? Mas todos os trâmites foram feitos. Ingressamos com ação de uso capião, quando deu os 5 anos de prazo que os moradores ali estavam. Teve tentativa de reintegração de posse pela empresa, pela Fafam, e nós fizemos a defesa. Na eleição do presidente Lula, agora em 2022, se eu não estiver enganado, isso aí. Na eleição do presidente Lula, nós fizemos um trabalho muito grande ali no Mandela e o deputado federal Gilmar Tato, junto com o deputado estadual Emílio de Souza, junto comigo, junto com o Fernando Haddad, que hoje é ministro das Finanças, da Economia, foi assumido um compromisso de ajudar a resolver o problema do Mandela. Na Câmara Municipal, depois de uma assembleia lá no Mandela. E é isso que está acontecendo. Lula ganhou a eleição, está dando todo o suporte junto com o deputado federal Gilmar Tato para resolver isso. E agora, de uma vez por todas, vai resolver a questão do Mandela. O que é resolver a questão do Mandela? É que as famílias que ali residem terão uma moradia digna. Cada um que tem direito ao seu apartamento terá uma moradia digna. Cabral, conheço você há muitos anos, meu amigo de muito tempo. Fazer uma pergunta para você. Você foi eleito na situação, e eu já vi que você foi na Câmara, conheceu bem os estabelecimentos, já tá alinhado na Câmara. Como é que fica essa relação sua e Formiga? Independente de partido, independente de ideologia? Então, Walter, é assim, ó. A eleição acabou dia 6 de outubro, a hora que fechou as urnas, uma boa parte da eleição terminou. Quando saiu o resultado, toda a questão de disputa eleitoral terminou. Agora nós precisamos pensar na cidade. Temos uma cidade aí que precisa melhorar, precisa avançar. Eu fui candidato a vereador pelo PSD, junto com a Ângela Maluf, trabalhei incansavelmente para ajudar a eleger a Ângela. Ajudei a construir, inclusive, uma parte do programa de governo da Ângela, mas a eleição acabou. A população elegeu, a população escolheu o Wellington Formiga para governar a cidade. Eu sou vereador eleito, o Formiga é prefeito eleito, e nós precisamos pensar na cidade. Então não existe hoje nenhum tipo de diferença entre mim e o Formiga. Pelo contrário, tudo que eu puder fazer para a cidade melhorar, eu vou fazer. Porque nós precisamos pensar, Valtão, começar o trabalho por aquilo que nos une e deixar aquilo que nos separa de lado. E o que tem que nos unir é o bem dessa cidade. Por exemplo, todo mundo sabe da minha bandeira da moradia, da regularização fundiária, do planejamento urbano, da sustentabilidade, da defesa do verde e do meio ambiente. E a gente está debatendo isso com o prefeito eleito, para colocar essas pautas em andamento, certo? Fui em Brasília, inclusive, olha que coisa legal, fui em Brasília buscar os 13 milhões de reais, porque onde vão ser os 2 conjuntos do Minha Casa Minha Vida, ali no Jardim São Miguel, precisa fazer uma rua, precisa colocar
saneamento básico. E aí foi orçado 13 milhões. Sabe quem assinou o ofício solicitando esses 13 milhões para o Gilmar Tato e para o Newton Tato? Eu assinei. O prefeito eleito Wellington Formiga assinou. O vereador eleito Rafael Dantas assinou. O vereador Castor assinou. Marcelinho Lenha assinou. O vice-prefeito eleito Paulinho Lenha assinou. Acho que o Sandrinho, se eu não estiver enganado, se eu não estiver esquecendo de alguém. Falei do Marcelinho Lenha? Então, esses vereadores todos assinaram. Sabe por quê? A eleição acabou. A gente precisa pensar na cidade. Não adianta a gente ficar brigando por uma coisa que... Quem me conhece sabe. Eu não estou na política para resolver a minha vida. Na verdade, graças a Deus, eu já tenho na minha vida muito mais do que eu já sonhei. Então, eu estou na política... Você me conhece, a gente se conhece de dentro de casa, um do outro e tal. Você sabe disso. Estou na política para fazer a vida das pessoas melhor. E o que eu puder fazer para ajudar o Formiga a governar e defender as pautas da moradia, eu vou fazer. A gente sabe que você tem uma ligação muito grande com o PT. Como é que vai ficar essa relação com o PT e PSD? Como é que está essa história aí? Na verdade é o seguinte, eu tenho uma relação, eu tenho uma paixão muito grande pelo Partido dos Trabalhadores, não nego para ninguém isso. Eu concorri à eleição com o meu número 55013, tentei concorrer à eleição pelo PT até o último minuto, até o último momento. Infelizmente, por uma falha minha, inclusive, que também fazia parte do PT, dos dirigentes do PT também, da gente que estava compondo o PT, não conseguimos construir uma chapa capaz de fazer o número de votos necessários para eleger um vereador. Então, tive que escolher outro caminho. E aí, você me conhece, quem conhece a nossa história sabe que em 2012 eu fui mais votado do PT, não me elegi por falta de quociente eleitoral. Em 2016 também fui mais votado, não me elegi por falta de quociente eleitoral. Em 2020 eu disputei a prefeitura de Cotia, fiquei em terceiro lugar. Em 2024 eu não tinha o direito de continuar fazendo com que as pessoas que lutam pela moradia e pela regularização fundiária não tivessem uma representatividade. Então eu tive que deixar o PT, me filiei no PSD, disputei a eleição com outros 2 vereadores e eu sabia onde eu estava entrando. Mas eu sabia do apoio popular que a gente tinha. Eu sabia que se o PSD elegesse um vereador, a chance de ser a gente era muito grande. Quando eu fui para o PSD, eu achei que ia eleger 3, de verdade. Infelizmente, a conjuntura fez com que não elegesse os 3, mas eu sabia que a gente estava no jogo. Por quê, Valtão? Eu não estou falando aqui dos outros, estou falando de mim. Eu trabalhei muito. Eu decidi assumir a coordenadoria de regularização fundiária e eu, em 1 ano e 5 meses, Zé, comecei a regularizar 25 mil moradias. Em 1 ano e 5 meses, comecei a regularizar 93 núcleos. Em 1 ano e 5 meses, regularizei 3.800 moradias nessa cidade. Temos a certidão de nascimento. Quando eu entrei, as pessoas falavam, ele não vai conseguir nada. Só vai contar a história. Em 4 meses, eu consegui terminar o Belisário. Aí falavam, foi sorte. Aí em mais 3 meses, eu terminei a aclimação. Aí depois, Mirisola uma parte... Recanto dos Victor, outra parte, Recanto dos Victor, Nara Lúcia, Monjolo, uma boa parte do Mirante da Mata, os desmembramentos, Jardim do Engenho. Então, assim, a gente trabalhou, arregaçou a manga. E aí, uma coisa que acontecia na campanha que era muito legal. As pessoas vinham atrás de mim e falavam, Silvio, eu quero votar em você, traz aqui seu material que eu quero te ajudar. Então, assim, foi a vitória do trabalho. Então é isso. Eu não escondo de ninguém. O meu presidente em 2026 chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Vou ajudar o Lula. O meu deputado federal chama-se Gilmar Tato. Não tenho dúvida, porque a gente precisa ajudar quem ajuda a nossa cidade, quem é nosso parceiro. É isso. Minha relação com o PT é a melhor possível. E se Deus quiser, um dia eu volto para casa. Vamos ver se a gente consegue. O Zé tá aqui, eu conheço o Zé da época do PT. Eu chamo ele de Zé. Você pode ficar chamando de Zé toda hora. Claro, Zé Alfredo, como você quiser. É isso aí. Aliás, eu nunca chamei ele. Eu sou testemunho de que... eu sou testemunho do início do PT, quando renasceu em Cotia, na época do Siqueira, e você estava presente com a gente. Eu, você e o Formiga. Os 3 estavam lá, né? Eu lembro disso, eu lembro muito bem.
Eu queria te fazer uma pergunta sobre um assunto que aflige muito a população de Cotia, que é a segurança. Eu morei na Granja Viana, ali na Rua Zurique, durante alguns anos, e minha casa foi assaltada 2 vezes. Depois me mudei para o Jardim da Glória, na João Paulo Abdas, nos predinhos, na época eu fui professor lá da Aeropan, da Estácio, e vi assaltos na avenida também. Ou seja, o problema de segurança, ele aflige pessoas de várias classes sociais em vários bairros. O que a gente pode fazer para melhorar a segurança? Eu tenho maior respeito e admiração pela Guarda Municipal, mas estamos tendo problemas de segurança. Não sei se são parcerias, se são investimentos. O que é possível fazer para melhorar a segurança da cidade de Cotia? Então, Zé, primeiro a gente tem na cidade de Cotia uma guarda municipal super valorosa. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feito é investir na guarda. Dar condições melhores para a guarda trabalhar. Eu acho que é a primeira coisa. Uma outra questão, segurança pública não se combate só, segurança pública não se faz só com a questão ostensiva. A gente precisa trabalhar para ter uma melhor distribuição de renda na cidade, precisa trabalhar para que as pessoas tenham mais condições de se desenvolver e com isso melhorar a segurança pública. Não adianta a gente pensar, por exemplo, vamos se trancar só dentro de condomínio. Não adianta, porque uma hora você tem que sair dentro do condomínio. E aí, quanto mais você distribuir a renda, quanto mais você der condições para as pessoas, menos você vai ter esse problema. Acho que são 2 vertentes. Investir fortemente na Guarda Municipal. Fazer parceria com a Polícia Militar. E cuidar da questão da distribuição de renda, de uma questão social. Acho que esses são os pontos principais da questão da segurança pública. Com certeza, inclusive com parceria da comunidade, ajudando a polícia, tudo isso é importante. Eu queria te perguntar agora sobre um assunto que é educação, principalmente educação da parte municipal. O que você tem a dizer para os pais de crianças que estão em escola municipal e o que fazer para quando as crianças chegam na escola, elas tenham um ambiente produtivo, saudável, seguro? O que a gente pode fazer para ter um ambiente melhor para as crianças nas escolas? Então, eu venho de uma família de educadores. Meu avô foi diretor de escola a vida inteira, meu avô paterno, minha avó paterna, os 2 eram diretores de escola. Eu ouvi muito esse diálogo sobre educação na casa dos meus avós. Acho que a primeira coisa também é valorização do professor, né? Valorização da classe da educação. Eu lá em 2006 fui presidente do Conselho Municipal de Educação. A gente lutou muito para a questão do plano de cargos e carreira dos professores. Acho que precisa ter uma atualização da carreira do professor, da carreira dos auxiliares de classe, das pessoas que trabalham, não só dos professores, mas toda a carreira que compõe o magistério municipal, né? Acho que precisa olhar com bastante carinho, com bastante cuidado a questão da infraestrutura das escolas. Acho que esse é um caminho. Precisa ter um acolhimento quando o aluno chega na escola, né? Acho que é isso. Cabral, o que você pensa em fazer, e você deve ter projetos que você quer pôr em prática no seu primeiro mandato de vereador. O que você vai fazer quando você sentar na cadeira? Primeira coisa? Assumir a votação do presidente, né? Isso não tenha dúvida. A primeira coisa que a gente vai fazer, com certeza, é votar para presidente da Câmara. Eu já escolhi meu candidato a presidente. Pode falar para nós? Pode. Vou votar no Peca Santos para presidente da Câmara. Peca Santos. Eleito com formiga. Eleito com formiga. Vou votar no Peca Santos para presidente da Câmara. E, bom, primeira coisa é votar no presidente, uma coisa regimental. A segunda coisa, Votão, o projeto de lei que eu já escrevi faz um tempão, que é o projeto da moradia popular. Vou propor esse projeto, que é 3% do orçamento do município obrigatoriamente ser destinado para moradia popular. Quando eu falo moradia popular, estou falando do quê? Estou falando de regularização fundiária e estou falando de produção de moradia. Eu estive lá em Brasília agora
E conversei com o secretário nacional de habitação, com Ailton, que eu conheço já de longa data, e falei desse projeto de moradia popular. Ele ficou apaixonado, falou: Silvio, se você aprovar esse projeto de moradia popular em Cotia, eu não vou falar os números, mas R$1 que a prefeitura colocar, o governo federal coloca 3 para essa questão de moradia popular lá. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer e vou trabalhar para aprovar é o projeto de moradia popular. Nós temos em Cotia 74 mil moradias que não têm certidão de nascimento. Eu, com quase nenhum recurso, comecei a regularizar 25 mil moradias. Se a gente tiver o recurso necessário, em 4 anos eu tenho certeza que eu não sei se a gente consegue terminar 74 mil, mas começar essas 74 mil e pelo menos terminar 70% dessas regularizações nós vamos conseguir. E mais, tem no caixa da prefeitura R$2.220.000 que eu consegui junto com o deputado federal Gilmar Tato, que já está lá para regularização. 100% do lava-pés, casinhas, Respire Bem, Estrada Velha do Olari e Jardim Nossa Senhora das Graças. Aprovado pelo PAC. 1.420.000 do PAC, R$600.000 de emenda do deputado federal Gilmar Tato e R$100.000 de emenda do deputado federal Newton Tato. Eu ainda não consegui usar esses recursos dos 600 mil e dos 100 mil, porque tem uma secretária adjunta lá que chama Sandy, que ela não deixa ninguém usar nada, mas agora ela liberou a licitação do... Quando eu não tenho vergonha de falar, não. Eu até agora tinha ficado quieto, agora eu me elegi vereador para cuidar desse tipo de coisa. Fui lá e falei para ela que se ela não me ajudasse a resolver a questão dessa licitação, eu ia colocar 500 pessoas na sala dela. Terça-feira passada, ela ajudou a gente a encaminhar. Porque o não governo pode... do Estado não investe nada nisso aí, Cabral? O governo do Estado tem um programa que chama Cidade Legal, que é o programa faz de conta, né? Como tudo que é a administração do Tarcísio, desse povo que eles não gostam de gente e pobre eles odeiam. É Tarcísio, Bolsonaro, Ricardo Nunes. Esse povo detesta pobre. E eles não gostam de gente, pobre eles odeiam. Então, Cidade Legal é assim, ó, vou ser bem sincero. Eu nem tinha renovado Cidade Legal enquanto era eu que cuidava da regularização fundiária na cidade. Porque ele só conta história. E aí, o Belisário foi feito junto com Cidade Legal. Mas, na verdade, eles não tinham feito nada. Eu assumi, fui lá, fiz a reunião, organizei toda a documentação. Era um emaranhado de documento, um monte de contação de história. Fui lá, organizei e consegui entregar. Então, assim, é importante. Acho que o próximo governo tem que buscar recurso, junto com o governo do Estado, tem que buscar parceria com o Cidade Legal. Mas, você sabe, bom... Quem me conhece sabe da minha opinião, o Tarcísio é um privatista, quer privatizar tudo, escola. Agora tem a Nova Raposo, que eu fui inclusive participar de uma reunião agora, domingo passado. A gente vai entrar forte nesse momento contra a privatização da Raposo. E não precisa me corrigir, não. Não é privatização, é concessão. O povo tem que entender o que é. É privatizar. Para passar na Raposo vai ter que pagar. Certo? E a gente defende transporte de massa, faixa de ônibus no meio da Raposa. Não adianta ficar contando história mentindo pro povo que vai fazer metrô, que o metrô tá ali, ó, no tá bom e nunca que chega. É um monte de mentiroso. Tarcísio, Bolsonaro, Ricardo Nunes. Eu acho que eu vou tomar uma puxada de orelha, que eu vou estar com o Kassab segunda-feira. Vou tomar uma puxada de orelha, que eu falo, mas não tem problema. Eu sou assim, sou contra esse povo. Eu tenho o meu lado daqueles que mais precisam, não adianta. Você sabe em que ponto que está esse projeto da Raposa? Você já está tramitando? Está muito bem, está muito adiantado, certo? Está muito adiantado. Inclusive, dia 28 agora vai ter o primeiro leilão de uma parte, que é a parte da região de Sorocaba. Lá dia 28 está todo mundo convidado a gente fazer uma atividade contra essa primeira parte dessa primeira concessão, né? Nós vamos fazer atividade em Cotia mostrando para as pessoas onde vai ter o pedágio aqui. Vai ter um pedágio lá no 39 e vai ter um pedágio aqui próximo.
Então, vai ser inviável andar na Raposa. Onde você passar tem pedágio. E você olha as obras, olha os projetos, não vai mudar em nada. Porque não tem para onde esse alargamento, uma faixa a mais ou a menos na Raposa, não muda em nada, Zé. Eita. Uma outra coisa que eu não posso esquecer, o projeto que eu quero trazer, quero propor, quero dialogar com Formiga e quero propor na Câmara, dialogar com os meus pares vereadores, o Zé vai me ajudar, inclusive, é o orçamento participativo, que é fantástico, né? Nós vamos batalhar para aprovar o orçamento participativo em Cotia. Então é isso, o governo do Estado ajuda, mas geralmente quando é do governo do Estado, que é do Tarcísio, é meio de mentira, né? Cabral, na verdade, assim, os bolsonaristas estão todos felizes com a vitória do Trump. Como é que você vê esse contentamento da vitória do Trump pelos bolsonaristas? Porque, na verdade, o Bolsonaro não é candidato. Não... Ele teve que ficar contente lá nos Estados Unidos mesmo, porque aqui... Porque, assim, o Trump ganhou para mandar todo mundo embora, para cá de volta. Esses caras estão contentes. Mas assim, sabe o que é, Walter? Eu vou te falar. Ele tem que ficar feliz muito mesmo lá nos Estados Unidos, porque em 2026 pode dançar, que nós vamos reeleger o Lula, se Deus quiser, no primeiro turno, e a felicidade dele tem que ser lá, porque aqui não vai dar para eles. E outra coisa, mas a gente precisa aprender. Sabe o que a gente precisa aprender com a eleição do Trump? Que a esquerda tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Tem uma coisa que, assim, quem me conhece sabe, o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, não é desmerecer essas pautas. Por exemplo, você sabe, toda eleição que eu fui candidato, sempre teve o Sábado Rosa, que é o pessoal LGBTQIA+, que é parceiro nosso, está na nossa luta, a gente faz, é uma pauta que a gente quer defender. A questão das mulheres, a questão dos negros. É importantíssima essas pautas, são importantíssimas. Mas elas não podem virar a pauta principal. A esquerda está com uma dificuldade muito grande nos Estados Unidos. Porque o que aconteceu? Vamos dar um exemplo. Estava lendo hoje, conversando com meu pai de manhã. Olha só. Um americano ganha lá $1.000 por mês. E lá nos Estados Unidos é livre concorrência. É livre negociação, não é livre concorrência. Então o cara ganha lá $1.000 por ano. Aí, chega um dominicano, por exemplo, e o patrão fala, você trabalha por 600, o cara fala, trabalho. Aí ele chega para o americano e fala, você trabalha por 600 também, porque ele trabalha. E aí o Trump fala, eu não vou deixar mais acontecer isso. Por que ele ganhou a eleição? Até com os negros. Por causa disso, a gente precisa entender. Tem que pegar a eleição dos Estados Unidos e aprender com o que aconteceu lá, para não acontecer aqui. Nós precisamos cuidar do quê? Cuidar dessas pautas transversais? Claro que precisamos. Quem me conhece sabe da minha luta com isso. Ou, por exemplo, agora você ficou bravo comigo. Cheguei tarde aqui para gravar o podcast, porque fiz questão de, como vereador eleito, e votar na eleição do Conselho da Mulher. E eu, como vereador, vou fazer questão de participar dos conselhos. Sempre acreditei na participação popular e agora, como vereador, podem saber, vai ter um vereador participando dos conselhos. E quando eu não puder ir, vai ter alguém da minha equipe participando. Vou acompanhar cada um. Assim. Então é isso. Nós precisamos aprender com isso. Não dá. Então o que eu ia falar? Precisamos pensar na moradia da pessoa. Quando a gente fala de moradia, nós vamos privilegiar a questão da mulher vítima de violência, vamos. Vamos cuidar da questão da LGBTQIA+, vamos. Vamos pensar na questão do negro, vamos. Mas nós vamos cuidar da moradia, primeiro. Quando a gente for fazer regularização, vamos pensar em tudo isso, vamos. Mas assim, não dá para isso ser só essa pauta, deixar as outras de lado, porque as pessoas querem comer. Por que a direita está crescendo? Porque fala do que o povo do problema que o cara está vivendo. O cidadão tem o que comer. Tem que falar para ele como que ele vai comer. Ele não tem onde morar. Vamos falar para ele onde ele vai morar. E aí vamos colocar essas pautas nisso. E você viu que eu sou do PSD, mas eu sou de esquerda. Cotia elegeu um vereador de esquerda depois de muitos anos. Eu sou vereador de esquerda em Cotia. Não dá para discutir, tem problema. Infelizmente, isso eu estou no PSD, isso é o retrato da situação partidária do Brasil. Mas eu sou Lula, sou de esquerda, meu mandato, vocês estão convidados a estar lá no dia 1º, Walter, com certeza, Zé Alfredo, todo mundo que tá assistindo a gente, escutando também. Dia 1º, conhecer nosso gabinete lá,
vai ter uma foto grandona minha e do Lula que eu tirei lá em Brasília com ele, na Conferência Nacional do PT. Vou pôr no meu gabinete. Quem entrar vai ver lá. Não tem essa. Vai ter uma foto do Kassab? Jamais. Ele vai O Kassab é parceiro. Se Deus quiser, vai ajudar muita gente aqui. Mas eu sou Lula. Sem foto. Sem foto. Também já é demais, né? Doutor Silvio Cabral, nós defendemos muito participação popular e orçamento participativo. Numa cidade como Cotia, seria interessante que as pessoas participassem mais. O senhor acha possível a gente implantar orçamento participativo de verdade, não só esses conselhos e tal. Conselho participativo de verdade em Cotia, desse que o povo vota e o que o povo vota vai para a lei orçamentária. É possível em Cotia? Seria muito bacana, né? Com certeza é possível. Você vai me ajudar a construir essa lei juntos, Zé. A gente conversou durante a campanha, acabou que não deu certo para a gente conversar durante a campanha por causa da correria, mas nós vamos propor essa lei. Assim, quem melhor, você que está nos assistindo aí, você que mora no Jardim Lava Pés, quem melhor do que você que mora no Lava Pés para saber o que precisa aí? Não sou eu que sou vereador que não moro lá para saber. Não é um iluminado que vai chegar e falar, eu sei, não. O morador é que sabe. O que é melhor? Uma quadra poliesportiva ou uma creche? Isso é orçamento participativo. Eu lembro quando a Marta ganhou a eleição em São Paulo, que eu participei lá, era muito legal. Tinha assembleia, aí o pessoal dos times de futebol se juntavam para pleitear uma coisa. As mães se juntavam para pleitear outra. Por quê? Porque decidia e fazia. É assim, não sei se você concorda. Não dá para dizer que tudo vai ser pelo orçamento, mas um pedaço do orçamento do município é decidido pelo orçamento participativo. E aí o orçamento participativo vai decidir. Tem as assembleias temáticas e tudo mais. Dá para fazer tranquilo, é só... Vou até cantar um pedacinho da música do Lula e a minha, que eu copiei no meu... É só você querer... Dá para fazer. Só querer, dá para fazer. E é muito legal. E sabe por quê? Tira... Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar aqui, não. Mas, para quem quer ver as pessoas crescendo e a cidade evoluindo, é legal. Para quem quer continuar com o Pires na mão de trocar voto por favor, não é legal. Porque o cara vai parar de... eu vou ficar pedindo nada para esse cara, não. Eu vou na Assembleia lá e eu vou conquistar o meu, aquilo que eu quero. Acho que tem que ter uma coisa na minha rua, eu vou buscar. Realmente a democracia direta, o orçamento participativo, né? E tem algumas cidades que fazem os conselhos municipais que aquilo é de mentirinha, né? O pessoal vai na reunião, geralmente são funcionários da prefeitura, e aí o que é votado não vai para a lei orçamentária. Precisa ter um orçamento para valer, participativo, que fosse para a lei orçamentária. Aí você está falando de uma pessoa que... O plano diretor de 2006 de Cotia, eu era presidente do conselho da cidade. Sabe como ele começou aqui? Com mandado de segurança que eu impetrei. Porque o plano diretor não começava. O que eu fiz? Fiz um pedido de certidão. Motivei o pedido de certidão. Por que não começa? Eles não responderam 15 dias, mandado de segurança. A hora que a prefeitura foi citada, começou o plano diretor. Vou fazer minha... Desculpa, quer complementar? Não, Vou fazer minha última pergunta, não sei se o Valtão quer fazer mais uma. É sobre saúde, que envolve parcerias, inclusive, União, Estados e Municípios. O povo sofre muito nas unidades básicas, nas UBSs, nas UPAs. O que é possível fazer para a pessoa chegar lá, não ficar naquela fila interminável, poder ter uma especialidade, poder fazer exame? Não sei se a questão do poupa-tempo da saúde é uma realidade ou não, que é um mote de campanha de muitos candidatos. O que você tem a dizer para esse povo que vai lá na unidade básica de saúde e ficar sofrendo ali, esperando? Então, eu tenho, e eu vou propor essa lei. Fiz vídeo sobre isso na campanha, estava nas minhas propostas de campanha, que é aumentar o orçamento da saúde de 15% para 23%. Vou fazer essa proposta na Câmara. Aumentar o tempo de funcionamento das UBSs. Em vez de fechar às 17 horas, fechar às 22 horas. Por quê? Quem trabalha até às 17 e a UBS fecha, que horas você leva o seu filho no médico? Que horas você vai ao médico? Isso é uma coisa. A outra, lutar para trazer para Cotia uma AME, um ambulatório médico de especialidades. Na verdade, o pronto-socorro infantil só foi inaugurado porque eu trouxe 5,5 milhões de reais com o deputado federal Gilmar Tato. Quando eu entrei no governo,
do Rogério Franco, e aliás tenho o maior orgulho de ter feito parte desse governo. Se uma coisa que eu acertei na política foi fazer parte do governo do Rogério Franco. Acertei, fui lá, a gente trabalhou, a gente trouxe melhorias para a cidade. Porque só para você saber como é que foi. O Rogério apoiou o Lula e o Haddad. Eu era um dos coordenadores do Lula e do Haddad, aqui na cidade, na região. Então me aproximei do Rogério na campanha. Quando passou a campanha, eu ia para Brasília trabalhar com regularização lá. Aí o Rogério falou, não vai não, fica aqui. Agora que a gente tem essa proximidade, já convidamos vocês várias vezes para participar do governo. Fica aqui. Eu falei, se você deixar eu fazer do meu jeito, o Minha Casa, a moradia popular, Minha Casa Minha Vida, no primeiro momento, e a regularização eu fico. Ele deixou, nunca interferiu em nada. Às vezes faltou infraestrutura, faltou. Mas ele nunca disse para mim, não faça isso. A única coisa que ele me perguntava é, tem certeza? Eu falava, tenho. Ele falava, então vai. Então aí, uma coisa que me incomodava muito era aquele pronto-socorro infantil fechado. Eu falei, mas por que isso aí fechado? Ele falou, porque precisa do dinheiro para comprar os equipamentos. Eu falei, se eu arrumar o dinheiro, a gente inaugura. Para Brasília, eu falei, Gilmar, preciso de 5 milhões e meio. Igual eu fiz agora, que eu pedi 13,5. Eu chego em Brasília e o Gilmar fala, lá vem Silvio Cabral com pedido. Eu falo, ajudamos você a ser deputado federal para você ajudar a gente. Nunca pedi nada para você na campanha. Ele falou, é verdade, nunca pedi algum cargo, nada. Eu falei, só quero que você seja parceiro da minha cidade. Fomos lá, pediu 5 milhões e meio. 5 milhões, na verdade. Ele mandou 2 milhões depois de 20 dias. Depois de 30 dias, chegou mais 3,5. 5,5. Pronto-socorro infantil está inaugurado. E nós já temos marcado lá para ir para o governo federal, o ministro da Saúde, buscar uma AME federal para Cotia. Porque precisa. Não é justo a gente, para marcar um exame, você marca um exame, tem que ir em Carapicuíba, no Tabuão, em São Paulo. Nós vamos buscar ajudar o Formiga no que ele precisar de recurso federal para auxiliá-lo, nós vamos ajudar a buscar. Porque ele precisa de emenda no governo do estado também. Temos o deputado estadual Emílio de Souza, que já se colocou como parceiro. O deputado estadual Enio Tato, que também se colocou como parceiro. E agora, sou do PSD, eu vou conversar com o Kassab dia 11. Vou pedir ajuda para ele também, para ele ajudar a gente aqui na cidade. Porque o cara, quando a pessoa está ajudando, ele não está ajudando o Formiga. Não está ajudando o Silvio Cabral, está ajudando as mais de 300 mil pessoas que moram em Cotia, que precisam de uma vida melhor. Ok. Cabral, para encerrar, eu queria te agradecer pela participação, pelo tempo disponível. Dizer que parabenizar você pela sua eleição aí. E vamos ter muitos podcasts aí para a gente falar. Eu que agradeço o convite, Walter, agradeço o convite, Zé. Muito obrigado, pessoal da técnica também que está aí, que eu atrasei, viu, gente, um pouquinho, eles permitiram que a gente fizesse mesmo assim. Muito obrigado. Você que quiser dialogar, conversar comigo, minhas redes sociais, Instagram, DR Silvio Cabral, meu Facebook, DR Silvio Cabral também, meu WhatsApp, 11 9 4756 7423. Se for salvar, inclusive hoje eu fiz um cardzinho. Se você salvar meu WhatsApp, coloca mais 5511 94756 7423. Me manda um oi para colocar você na minha lista de transmissão. E passou a eleição, não mudei meu celular, continuo com o mesmo, não vou mudar. Pode me chamar, às vezes eu demoro para responder, porque eu recebo hoje, muito feliz de estar recebendo mais de 1.000 mensagens por dia. E eu quero receber 2, 3, 4 mil. Tem uma pessoa que adora essa lista de transmissão, né? Dr. Ricardo Navarro. Rapaz, bolsonarista, promotor bolsonarista. Eu bloqueei ele me bloqueou porque ele ficava mandando. Ele achava que podia, viu, Zé? Ele achava que porque ele era promotor, ele podia me mandar mensagem. E eu mandava pra ele as do Lula. Eu falei, doutor, eu vou te bloquear. Ele falou, também vou te bloquear. Eu falei, pode bloquear. Quando eu precisar falar com você, eu vou lá no fórum. E assim, tem uma coisa em Cotia que os caras morrem de medo, sabe do que é? Promotor de justiça em Cotia. Sei por que os caras. Tenho medo nenhum, promotor é fiscal da lei. Exatamente. Toda vez que o promotor quiser falar comigo, pode me chamar que eu vou lá. Muito obrigado, Silvio Cabral. Estamos aí muito felizes com a sua presença, com a sua eleição. Desejamos uma boa vereança. Eu e o Walter Wolff receberemos você sempre com muito prazer aqui. E esse foi mais um Repórter Pod. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Zé. Valeu.